Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos, esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de História da Igreja. Na aula passada, nós começamos a falar sobre os acontecimentos da Reforma Protestante. Abordamos três figuras importantíssimas, provavelmente as mais importantes da Reforma Protestante, que é a figura de Martinho Lutero, a figura de João Calvino e a figura de Ulrich Zwingli. Não parou a reforma protestante nessas três personalidades aí. Hoje nós vamos falar um pouco de forma mais breve, né, do que a aula passada, mas vamos falar sobre a reforma inglesa e vamos falar também sobre a reforma escocesa. O que tem de interessante na reforma inglesa, que é por onde nós vamos começar a abordagem na nossa aula de hoje. A reforma inglesa é diferente de outras reformas protestantes aí na Europa, ela tem como figura principal o rei da Inglaterra e não um teólogo, um padre, né, ou ex-padre, um monge, um estudioso aí das escrituras. Quem vai ser essa figura? Essa figura vai ser a figura de Henrique VIII, o rei Henrique VIII, que ele não queria continuar casado com a sua esposa, que ele julgava, né, que era um casamento ilegítimo, mas na verdade ele queria se separar para casar com outra que ele tinha interesse, e ele tenta a solicitação para essa anulação do casamento dele com o Papa, e o Papa na época vai questionar e vai se recusar a fazer essa anulação do casamento dele. Muitos falam que a esposa, a rainha, né, a esposa dele na época também tentou e acabou solicitando diretamente ali ao Papa e a outros que tinham uma certa autoridade, tanto no Império, em questão de governo, assim como na Igreja, então nesse Império Sacro, né, que existia na época, e com isso consegue uma negação do Papa. Então o Papa ele se nega a fazer essa anulação do casamento do rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII então vai ficar muito indignado na vida, porque ele queria se separar da sua esposa para casar com outra, né? E isso para a igreja seria proibido, e ele vai se declarar o chefe principal da igreja cristã na Inglaterra, surgindo assim o que a gente conhece hoje como Igreja da Inglaterra, mas principalmente pelo nome de Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana ela vai romper inicialmente com a Igreja Romana em muitas questões, né? O rei Henrique VIII vai até ordenar a tomada de muitas terras que estavam no poderio da Igreja de Roma, mas terão muitos ensinamentos, muitos dogmas, doutrinas centrais ali da Igreja Católica que vão inicialmente serem mantidos. A igreja anglicana ela vai passar por várias mudanças ao longo do tempo e até hoje, né? Várias mudanças ocorreram na igreja anglicana, porque ela ainda existe na Inglaterra e em outros países. Mas o que mais influencia essas mudanças na igreja anglicana são as sucessões de reis. Os reis e rainhas também que vão sucedendo ali, que sucederam o rei Henrique VIII, principalmente a figura de Elizabeth I, que é uma de suas filhas, e Elizabeth I, ela busca meio que, como a gente pode dizer, um meio termo entre o catolicismo e o protestantismo recém-surgido ali na Europa. Ela vai tentar manter algumas coisas ritualísticas do catolicismo romano, da Igreja de Roma, e vai tentar manter algumas coisas teológicas da Igreja protestante recém-surgida. Isso não vai dar certo por muito tempo, e pouco tempo depois vai ter um rompimento mais claro, né, mais aparente entre a doutrina da Igreja Anglicana e a doutrina da Igreja de Roma ou da Igreja Católica. A Igreja Anglicana ela vai passar a ser muito questionada por um grupo que surge de dentro da Igreja Anglicana, que são os famosos puritanos. Os puritanos surgem dentro da Igreja Anglicana, eles vão questionar muitas questões relacionadas a dogmas católicos que ainda estavam entranhados dentro do anglicanismo, né, da Igreja da Inglaterra, e vão trazer um pouco da teologia, principalmente da teologia de João Calvino, do calvinismo, que nós falamos na aula passada, né? Inclusive através de João Calvino que vai surgir muitas igrejas hoje conhecidas como igrejas calvinistas, como as igrejas presbiterianas, algumas igrejas batistas, outras igrejas menores, de menor expressão aí, em nome. O puritanismo ele vai ser meio que
expulso de dentro, os puritanos vão ser expulsos de dentro da igreja anglicana, mas eles vão acabar se disseminando, vão acabar indo para outros lugares, principalmente para né, para a famosa aí Nova Inglaterra, que vai virar os Estados Unidos da América. Então a influência do puritanismo nos Estados Unidos está muito ligado também à expulsão dos puritanos de dentro da igreja inglesa, de dentro da igreja anglicana. Quando a gente fala sobre essas mudanças na Inglaterra, um país muito próximo ali que é a Escócia, começa também a sofrer muitas mudanças e vai ter a famosa reforma escocesa através da figura de John Knox. Tem uma coisa interessante que o momento, né, que vai ocorrer a reforma na Escócia está muito ligado a um conflito geopolítico que estava acontecendo ali, porque a Escócia tentava manter uma lealdade com a Inglaterra e ao mesmo tempo tentava manter uma lealdade com a França, né? Inglaterra já estava tendo questões de auge de uma reforma protestante, tanto uma reforma com esse rompimento do anglicanismo, né, que sai do catolicismo, mas também por causa do movimento puritano, que estava tentando uma reforma dentro do anglicanismo, né, que é interessante. O anglicanismo surge como uma reforma ao catolicismo lá na Inglaterra e depois surge o puritanismo como uma reforma ao anglicanismo, uma reforma interna, né? E tentando flertar com ambos, tanto com França quanto com Inglaterra, em questões políticas gerais e econômicas, não poderia deixar de ter conflitos religiosos. A história conta que eles tentam impedir o avanço da reforma, pedindo auxílio à França, porque a França demora muito tempo para se reformar, se formos comparar com os demais países europeus ali que estão próximos dela. E é, alguns estudiosos, teólogos, sacerdotes, monges que estavam tentando flertar com a teologia da reforma, eles vão meio que ser presos e expulsos ali da Escócia. Um deles, e mais famoso deles, é John Knox. John Knox vai ficar cerca de 19 meses preso. John Knox, depois de solto, vai fazer meio que um tour assim por algumas regiões da Europa, dentre elas a Inglaterra, mas também a Suécia, onde estava João Calvino. John Knox vai ser considerado um discípulo de João Calvino, e quando ele volta, estava ocorrendo uma guerra civil, estava ocorrendo vários conflitos políticos, estavam em andamento, né, desde a época que ele tinha sido preso, que ele tinha, vamos dizer assim, sido exilado, né, para outros países da Europa, mas quando ele volta estava algo mais intenso, e essas guerras elas vão acabar sendo que impulsionadas para que lá na Escócia viessem a definir, né, se a Escócia seria um país católico, se a Escócia seria um país considerado protestante, e o presbiterianismo vai ser aprovado lá na Escócia. Então, mesmo quando a gente fala, né, algumas pessoas falam assim, o presbiterianismo surge através de João Calvino. Na verdade, a teologia presbiteriana ela se apoia mais densamente, né, em João Calvino, mas ela deve muito à igreja escocesa, que é a igreja presbiteriana, né, também chamada de igreja escocesa. O presbiterianismo para eles era mais uma forma de governo, mas a teologia era uma teologia estritamente calvinista. E vai acontecer um fato interessante, que quando o John Knox ele vai para Genebra, ele vai ser um dos tradutores ou um dos auxiliadores, né, para a produção da famosa Bíblia de Genebra. Eu até trouxe uma Bíblia de Genebra, lógico, uma Bíblia de estudo de Genebra no português, né, que é a Bíblia oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas que também é a Bíblia oficial de muitas outras igrejas aí, ditas como igrejas calvinistas, igrejas reformadas. É bem interessante porque ela tem notas, comentários, notas de rodapé, algumas chaves bíblicas em alguns textos. A importância de John Knox para a reforma vai ser mais para não só John Knox, mas a importância da reforma escocesa para a reforma protestante de um âmbito geral, vai ser para a história das confissões. Existiam algumas confissões de fé, mas nenhuma das confissões anteriores ela teve tanta repercussão, uso e importância como a famosa confissão de fé de Westminster. Westminster vai ser uma assembleia que vai ocorrer, né, com o objetivo, principalmente na Escócia, de definir quais eram os pontos principais e cruciais da fé
protestante. Vai ocorrer em 1647, essa confissão de fé de Westminster, e através daí é definido o presbiterianismo como a crença, né, oficial da igreja escocesa ou igreja presbiteriana, e o presbiterianismo vai se difundir pelo mundo inteiro, né, que hoje nós temos a igreja presbiteriana no Brasil, igreja presbiteriana no Brasil, igreja presbiteriana independente, que é uma dissensão, igreja presbiteriana conservadora e várias outras igrejas presbiterianas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Para por aí, professor, esses burburinhos políticos, religiosos, não. Na próxima aula nós vamos falar sobre a Contra-Reforma. Imagine a Igreja Católica visualizando todas essas mudanças, tanto políticas, porque muitos reis e imperadores, assim como foi o rei Henrique VIII, né, se aproveitaram desse momento para ganhar questões e causas pessoais, assim como aconteceu na Alemanha também. Por isso que a reforma é banhada a sangue e por isso que ocorrem atos inquisitórios dentro da reforma protestante, mas a Igreja Católica Romana ela não vai ficar parada e ela vai ter um movimento que é chamado de Contra-Reforma, mas esse é assunto para a nossa próxima aula. Aguardo vocês até lá.